agora nós vamos falar de um outro formalismo para trabalhar com sistemas de eventos discretos, para modelar sistemas de eventos discretos, que são as redes de Petri. Até o momento a gente falou de autômatos, que é uma forma de você representar também sistemas de eventos discretos. Mas o autômato ele tem uma estrutura que pode ser, em alguns casos, muito limitada. Nós vimos que, por exemplo, quando se tem um sistema grande e complexo, formado por vários subsistemas, é possível se obter um modelo por autômato fazendo o quê? Pegando cada subsistema desses, encontrando um modelo por autômato desse subsistema. Depois, a gente faz uma composição paralela. E nós observamos que quando se faz essa composição, você pode ter um crescimento exponencial do número de estados do autômato composto com o número de subsistemas que se tem. Por quê? Porque quando se faz a composição paralela, cada estado da composição tem um componente de cada um dos subsistemas. Então, no pior caso, eu vou ter a multiplicação do número de estados de um componente pelo número de estados do outro componente para formar estados do autômato composto. Então, em alguns casos, pode ser que o modelo cresça muito. Isso acontece porque o autômato ele tem uma determinada estrutura, que é limitada em algum sentido em comparação, por exemplo, com as redes de Petri. A rede de Petri vai ter mais estrutura e vai permitir que tenhamos uma forma mais compacta de representar um mesmo sistema evento discreto. Isso é só uma das vantagens da rede de Petri. Então vamos ver aqui, rede de Petri. Vamos começar pela definição do grafo de uma rede de Petri. Tá? O que é o grafo de uma rede de Petri? É uma quádrupla. É formado por PT, pré e post. O que são PT, pré e post? P é o conjunto de lugares. É um tipo de nó do meu grafo. T é o conjunto das transições. É o outro tipo de nó do meu grafo. Então, diferente do autômato, a rede Petri tem dois tipos de nós, lugares e transições. Eu tenho também o pré. O que é o pré? O pré é uma função dos arcos que ligam lugares a transições. E tem o post, que é uma outra função, que é a função dos arcos que ligam transições a lugares. E observa aqui que o domínio do pré é o P cartesiano T. Então, eu tenho um lugar e uma transição. E aqui o contradomínio é o conjunto formado por 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, são os inteiros não negativos. Tá? Isso significa que cada lugar transição ele tem um peso associado. Então, a rede de Petri ela vai ser ponderada, podendo, inclusive, esse peso ser 0. Quando eu não tiver, então, o arco. A mesma acontece no post, aqui, só que o domínio do post é T cartesiano P. Em alguns lugares você vai ver P cartesiano T também, mas isso não importa. Aqui eu estou colocando T cartesiano P só para ficar mais fácil o entendimento que o post são os arcos que ligam transições a lugares. E, novamente, aqui eu tenho, como contradomínio dessa função, eu tenho os inteiros não negativos, podendo, então, ser 0, significando que não tem um arco. E a rede Petri, assim como o autômato, ele tem uma representação gráfica. Como tem dois tipos de nós, lugares e transições, então eu tenho uma representação gráfica para lugar, que é essa representação aqui, que é um círculo, e tem uma representação para outro nó, que é uma barra, que é a representação da transição. E para o arco que liga lugar à transição ou transição a lugar, eu tenho uma seta com um peso K. Esse peso K representa o quê? O peso associado ao arco. Vamos ver um exemplo para a gente ficar mais fácil. Vamos supor que eu tenho dois lugares, então meu conjunto de lugares é P1, P2, e tem uma única transição, T igual a T1. Então aqui eu tenho o lugar P1, o lugar P2, ambos representados por círculos, e aqui eu tenho a transição T1 representada por uma barra. E aqui eu tenho os arcos que ligam lugares a transições. Aí eu vou formar então o pré. O pré de P1, T1 é igual a 1, porque aqui o peso é 1. Quando eu não boto nem nada representado aqui, eu poderia fazer assim. Mas quando eu não boto nada, significa que o peso é 1. Tá? E eu tenho o pré de P2 para T1, ou seja, não tenho nenhum arco que liga P2 a T1, então o pré de P2 T1 é igual a 0. E eu tenho o pós, que é o quê? O T1, P1 e o T1, P2. Ou seja, o peso do arco que liga T1 a P1, como eu não tenho arco nenhum, é 0. E o peso do arco que liga T1 a P2, aqui o peso é 2. Então, o poste de T1, P2 é igual a 2. Tá certo?
Então, ó, eu tenho uma representação gráfica para essa rede Petri, que é um grafo. A rede Petri, ó, a gente diz que ela é um grafo bipartido, porque tem dois tipos de nós e um nó não pode ligar a outro nó do mesmo tipo. Então, você nunca vai ter um lugar ligado a outro lugar ou uma transição ligada diretamente a outra transição. Isso significa ser um grafo bipartido. E ele é ponderado porque eu tenho pesos. Eu posso atribuir pesos aos arcos. Então, a gente diz que a rede Petri é um grafo bipartido ponderado. Então, essa é a representação da rede Petri. Aí tem a estrutura dela. Mas como é que eu represento um estado na rede de Petri? Um estado na rede de Petri, eu vou utilizar fichas para representar. Eu vou usar o que a gente chama de tokens. São as fichas da rede. Porque no autômato, cada estado está representado lá por um círculo. Então, quando eu estou naquele estado, é porque eu estou naquele círculo. Mas na rede Petri, a gente vai ver que as coisas não funcionam assim. A noção de estado é distribuído ao longo da rede. Como assim? Ó, eu vou usar fichas. Observa aqui, ó, eu tenho uma ficha no lugar P1 e duas fichas no lugar P2. Isso vai representar o estado da minha rede Petri. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função x, que é uma função de marcação. Tá? A função x tem como domínio P e como contradomínio os inteiros não negativos. Tá? E aqui eu estou dizendo, ó, como tem uma ficha aqui representada por essa bolinha aqui preta, eu tenho que x de P1 igual a 1 e tenho que x de P2 igual a 2. Então, com isso, eu posso formar um vetor. Ó, um vetor que eu vou dizer que é o vetor x. Ele tem x de P1 e x de P2. Então, eu tenho um vetor que tem 1 e 2. Isso daqui vai representar o estado da minha rede de Petri. Eu posso pegar o x, essa função de marcação, e formar com isso um vetor x. Esse sublinhado aqui representa que é um vetor, que vai, com o número de fichas de cada um do lugar, formar o estado. Agora eu posso definir o que de fato é uma rede de Petri, né? Porque eu tinha definido o que era a estrutura da rede. Agora eu quero definir o que é a rede de Petri. Ela é uma quíntupla. Ela tem a estrutura PT pré-post e eu adiciono uma função de marcação para dizer qual é o estado inicial dessa rede. Então, basicamente é isso. É uma estrutura com uma marcação inicial. Bom, no autômato é claro como acontece a mudança de estado, a transição de estados. Como é que isso acontece na rede de Petri, né? Então, a pergunta que eu faço agora é: como ocorre a transição de estados em uma rede de Petri? É isso que a gente vai ver. Para fazer a transição de estados, a gente vai obedecer duas regras. Uma que eu vou chamar de regra de habilitação. Então, tem a regra de habilitação das transições. E, uma vez a transição habilitada, eu vou ter uma regra da dinâmica da rede. Então, vamos explicar como que funcionam essas regras, tá? Primeiro, para estar habilitado uma transição, eu tenho que olhar os arcos que ligam os lugares de entrada daquela transição. Então, eu quero ver se a transição TJ está habilitada. Então, a ideia é saber se TJ está habilitado. O que eu tenho que ter para ele estar habilitado? Eu tenho que ter um número de fichas no lugar PI maior ou igual que o peso do arco que liga PI a TJ, que é o prédio TI-TJ. Isso, obviamente, para todos os lugares de P. Então, essa condição é a condição de habilitação. Eu digo que uma transição ela está habilitada quando o número de fichas dos lugares de entrada daquela transição for maior ou igual que o prédio PI-TJ. E uma vez habilitada, a transição pode ocorrer, que vai fazer a mudança de estado. A gente diz que essa transição, quando ela ocorre, ela dispara. Então, o disparo da transição promove a mudança de estado. Tá certo? Então, quando ocorre o disparo, eu tenho uma evolução. Mas como se dá essa evolução? Essa evolução se dá por esta equação aqui. O x' é a nova marcação daquele lugar PI. Então, eu vou fazer um x' para cada um dos lugares. Tá? O que ele vai ser? Ele vai ser igual ao x de PI, que é quantas fichas eu tinha antes do disparo, menos o peso do arco que liga PI a TJ, mais o peso do arco que liga TJ a PI, que é dado pelo post. Isso, eu vou fazer então essa x' para todos os lugares PI pertencente a P, então eu alcanço toda uma nova marcação. Tá? Vamos ver isso com um exemplo para ficar mais claro. Ó,
Considere que a gente tenha essa rede aqui. 2 lugares, marcação inicial é 1, 0. Então, ó, o estado inicial é o estado 1, 0. Uma ficha no lugar P1, nenhuma ficha no lugar P2. Aí vamos avaliar se a transição T1 ela está habilitada. Para poder disparar, ela tem que estar habilitada. Aí eu vejo aqui x de P1 é igual a 1. E que o pré de P1 para T1 é igual a 1. Ou seja, o peso do arco que liga P1 a T1 é igual a 1. Olha, eu tenho uma ficha, então satisfez a regra da habilitação. Então, T1 ela está habilitada. E o que acontece quando T1 dispara? Aí eu vou pegar a equação do x' de P1 primeiro. O que ela vai ser? Ó, vai ser o que eu tinha antes, que é uma ficha, menos peso do arco que liga P1 a T1. Ó, o peso do arco que liga P1 a T1 é 1. Mais o peso do arco que liga T1 a P1. Aqui eu não tenho nenhum arco que liga T1 a P1. Então, aqui é mais 0, né? Então, isso aqui deu 0. Significa que após o disparo, x' de P1 fica com 0. E o x' de P2? Ou seja, qual que é a nova marcação do lugar P2? É o que eu tinha antes de P2, 0. Menos o peso do arco que liga P2 a T1, que é 0, não tem um arco nenhum ligando a P2 a T1, é 0. Mais o peso do arco que liga T1 a P2. Qual que é o peso do arco que liga T1 a P2? É o peso 2. Então, 2 aparece aqui, então no final eu tenho 2 fichas. Ou seja, nesse caso daqui, eu vou sair dessa situação aqui, vou botar aqui em vermelho. Qual a situação que eu vou ter? Eu vou ter nenhuma ficha aqui no P1 e vou ter 2 fichas aqui no lugar P2. Ou seja, eu vou alcançar a marcação x', que vai ser igual a 0, 2. Esse é o novo estado. Então, eu saí do estado 1, 0 para o estado 0, 2. Vamos ver aqui um outro exemplo maior. Nesse caso, eu tenho 4 lugares, P1, P2, P3 e P4. Tenho 5 transições, ó, T1, T2, T3, T4 e T5. E tem uma marcação inicial, aqui eu tenho ó, 0, 1, 0, 2, que é justamente esse vetor aqui, 0, 1, 0, 2. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos avaliar quais são as transições que estão habilitadas nesse exemplo. T1 está habilitado? Para T1 estar habilitado, eu tenho que olhar os lugares de entrada de T1. O lugar de entrada de T1 é o P1, só tem ele de entrada. Quantas fichas tem em P1? Nenhuma ficha. Qual o peso do arco que liga P1 a T1? O peso é 1. Então, ó, eu tenho um número de fichas menor do que o peso do arco. Então, T1 não está habilitado. Vamos lá, T2. Ó. T2, quais são os lugares de entrada de T2? Eu tenho P1 e tenho P2. P2 tem uma ficha e o peso do arco que liga P2 a T2 é 1. Então, até aí tudo bem. Vamos ver agora o lugar P1. O P1 não tem nenhuma ficha. E o peso do arco que liga P1 a T2 é 1. Então, o número é menor. Então, como tem um lugar que não satisfaz a condição, então eu digo que T2 não está habilitado. Vamos ver agora ó, o T3. O T3 tem um lugar de entrada, é o P2. Tem uma ficha no P2 e o peso do arco que liga P2 a T3 é 1. Então, satisfez a condição. Então, eu digo que T3 está habilitado. Ó. E o T4? O T4 ele não tem lugares de entrada, tá vendo? Então, o T4 está sempre habilitado. Então, qualquer um dos dois pode disparar. Bom, vamos supor aqui, nesse caso, que quem dispare é o T3. Qual que vai ser a nova marcação alcançada? Acontece alguma coisa com o lugar P1? O lugar P1 não é lugar nem de entrada, nem de saída de T3. Ou seja, P1 não tem nenhum arco que liga a T3 e T3 não tem nenhum arco que liga a P1. Então, quando T3 dispara, esse lugar P1 vai ficar com 0 fichas. E o lugar P2? O lugar P2, quando o T3 dispara, ele vai fazer o quê? Ele vai perder uma ficha. E como é que é a regra? A regra diz o seguinte, ó, que o x' do P2 vai ser igual ao que eu tinha antes, menos o pré do P2 para o T3, mais o peso do arco que liga T3 a P2. Ó, olhando para cá, x de P2 é 1.
O peso do arco que liga P2 é T3, é 1 também. Então aqui ficou 1 menos 1. E o peso do arco que liga T3 é P2, não tem arco nenhum, é 0. Então aqui vai dar 0. Então o que acontece com esse lugar aqui? Ele vai perder a ficha dele. E o lugar P3? O lugar P3, qual é o peso do arco que liga T3 a P3? O peso 1. Não tem o arco ligando P3 a T3. Então, pré de P3 para T3 é 0. Então, o que acontece aqui é que ele vai ganhar uma ficha, né? E o que acontece no lugar P4? No lugar P4, ele tinha duas fichas. Tem um arco ligando T3 a P4, não tem o arco ligando P4 a T3. Então, o que acontece é que ele vai lá e vai ganhar também uma ficha. Então, ele tinha duas, vai passar, então, a ter 3 fichas, tá certo? Então, passou essa nova marcação aqui, Vai ficar, então, a marcação, 0, 0, 1 e 3. Aí eu poderia fazer a avaliação para ver se tem mais algum lugar habilitado. Nesse caso daqui, nós veríamos que a gente vai ter aqui, né, que a gente tem, nesse caso, somente o lugar, a transição T4 habilitada, né? Porque, se olhar, T1, novamente, não tem nenhuma ficha aqui. Então, com o peso de P1 para T1 é 1 e não tem ficha nenhuma, não está habilitado T1. T2 não está habilitado, porque P1 e P2 não tem ficha. T3 não está habilitado, porque P2 não tem ficha agora. T5 não está habilitado, porque P2 não tem ficha. E T4 está habilitado, porque T4 está sempre habilitado. É o que a gente chama de uma transição fonte. Ela não tem nenhum lugar de entrada dessa transição. Então, ela está sempre habilitada. Então, aqui, a única que poderia disparar é o T4. E caso disparasse, qual seria a alteração que eu teria nessa marcação? Eu teria o estado 0, 0, 2 e 3. Tá? Alcançaria o estado 0, 0, 2, 3. Tá certo? Então, com isso, nós vimos a regra de habilitação e a regra de transição de estados, a dinâmica da rede de Petri. Contudo, se a gente quer representar sistemas de eventos discretos, falta colocar alguma coisa aí, falta colocar os eventos. Porque lembra que um sistema de evento discreto, ele é representado pelas sequências de eventos que ele é capaz de executar. Só que aqui não tem evento. Então, a gente vai ter que acrescentar os eventos para que a rede Petri seja capaz de representar um sistema evento discreto. Isso a gente vai ver, então, na próxima aula.